Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do PetCast. Meu nome é Breno Camargo e eu estou aqui com meu amigo e colega do PET, Arthur Salles. Nosso convidado de hoje é o professor e pesquisador Rafael Groman. E antes de mais nada, Rafael, eu queria agradecer muito por você ter aberto um espacinho na sua agenda, que eu sei que é corrida, para conversar aqui conosco hoje. Eu passo a palavra para o Arthur para ele apresentar também o nosso convidado. Para quem não conhece, então, o Rafael Groman, ele é professor assistente de estudos críticos de plataforma na Universidade de Toronto. Ele também é pesquisador associado da Universidade de Oxford, editor fundador da revista Platforms and Society e líder da iniciativa DigiLabor. Ele também é doutor e mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Sua pesquisa se concentra em trabalho digital, inteligência artificial e trabalho, inteligência artificial no setor cultural, organização de trabalhadores, cooperativismo de plataforma e economia digital solidária, especialmente na América Latina. Ótimo, obrigado, gente. Oi a todo mundo, prazer estar aqui com vocês. Rafael, para a gente começar essa nossa entrevista, a gente gostaria de começar com a pergunta de onde surgiu o seu interesse em se graduar, né, em cursar ciências sociais. Cara, tem uma história, não sei se é usual ou não é, para quem faz ciências sociais, mas eu queria, quando eu estava me formando no ensino médio, eu tinha algo que me levava para comunicação e tinha algo que me levava especialmente para ciência política, porque era muito o que eu tinha acesso em relação ao que fazia cientistas políticos, cientistas sociais de maneira geral. E aí a decisão foi meio fortuita, porque nessa dúvida entre escolher uma coisa ou outra, eu comecei a ver que alguns jornalistas iam fazer depois mestrado, doutorado em ciência política, ou que eram sociólogos de formação, como o Juca Kfouri. Aí o meu pensamento à época era assim: se essas pessoas vão fazer isso depois, significa que isso é bom. Então eu quero fazer as ciências sociais antes, para. E aí, desde o início, diria assim, desde o primeiro dia de aula, essa tensão e relação e articulação das ciências sociais com a comunicação se estabelece, porque daí também eu tive que contar essa história quando na minha turma de ciências sociais pergunta porque cada um estava ali e como o curso de ciências sociais, vocês sabem bem, as pessoas entram muito sem saber direito o que é, sei lá, na minha sala quase todo mundo tinha lido e relido o Manifesto Comunista algumas vezes, eu ainda não, alguns já tinham lido 18 Brumário antes de entrar, então acho que tem um pouco isso. E é muito doido porque eu acabo transitando muito entre em sociologia e ciência política durante a minha graduação. Eu fui orientando do José Souza, que hoje é uma pessoa famosa, né? Assim, que ultrapassou assim, de uma bolha. Mas quem acabou orientando meu TCC foi um cara da comunicação, que é um cientista político. Então, no meu diploma aparece graduado em ciências sociais e ênfase em ciência política, embora a minha produção de lá para cá seja muito mais identificada com a sociologia, especialmente a sociologia do trabalho. Então, acho que isso mostra um pouco como a nossa trajetória não é nada linear. Aproveitando a deixa, então, a gente vê que o professor tem uma trajetória muito particular, no sentido de que, embora tenha uma graduação em Ciências Sociais, seu mestrado e doutorado são na área de Ciências da Comunicação, na Universidade de São Paulo, no caso. Então, nesse sentido, a gente gostaria de saber o que te motiva a fazer essa transição das Ciências Sociais para a área da comunicação. Tem algo na própria graduação que é um acerto de contas que depois eu só fui ter no doutorado, que era eu via que o modo como as ciências sociais, eu fiz em Juiz de Fora, então olhando para esse prisma, né, a gente acaba na graduação olhando muito para o departamento que a gente está, né, e eu via muito que nas ciências sociais entendia-se comunicação ou via Escola de Frankfurt ou via comunicação política. E eu até acho que incentivado mesmo no período que eu tive com o GCE, em pensar o papel da comunicação na reprodução e nas mudanças sociais, né? Ou seja, na questão das desigualdades, eu vi que nas ciências sociais isso não era muito falado. E aí eu comecei também a me debruçar, a partir do meu contato com a própria Faculdade de Comunicação em Juiz de Fora, porque isso eu acabei sendo estagiário da rádio universitária, acabei depois fazendo as coisas práticas, e a minha turma de faculdade eu também era meio dividido, assim, eu era geminiano desde o início, né? Eu tinha uma turma das ciências sociais, como tenho até hoje, e tenho uma turma da comunicação. E aí eu acabei me enveredando muito por estudos culturais
durante a graduação, especialmente a partir do Stuart Hall e do Martin Barbeiro, que até são dois autores que, principalmente o Martin Barbeiro, que, embora eu seja muito influenciado por ele, na minha produção mais recente, por exemplo, isso é quase invisível. Isso faz com que eu me interesse muito em ler sobre como as pessoas consumiam notícias, consumiam mídia, que é o que se chama de estudo de recepção, que para mim tem uma veia tanto sociológica quanto antropológica muito forte. Dos estudos que as pessoas iam assistir novela na casa das pessoas, como uma etnografia na casa das pessoas. Aí eu lembro de uma professora de ciências sociais dizendo assim: tá, isso pode ter um método antropológico, mas isso você não vai achar ninguém aqui no departamento de ciências sociais que queira te orientar. E aí eu acho que é esse divórcio, e eu também, depois que eu fui entendendo do que o campo da comunicação acaba nascendo de gente que foi sendo ou expulsa ou saindo de departamentos de linguística e de sociologia ou de ciências sociais de maneira geral. Então, os departamentos de comunicação, eles não nascem exatamente de jornalistas ou de... Então, alguns até sim, mas que nascem dessa coisa já meio miscigenada em termos disciplinares. Eu acho que por isso que nos prós e nos contras, na comunicação a gente acaba surfando em certos hypes e também às vezes falta profundidade teórica, porque essa coisa, a gente mistura mais coisas, isso vai tendo todo o potencial positivo de, sei lá, inovações teóricas, mas um potencial negativo também de, às vezes, desrespeitar tradições disciplinares, do que na sociologia ou na linguística isso tem cânones muito bem demarcados, assim. E aí, quando eu resolvo fazer o pessoal mestrado em comunicação, eu tentei no FRJ e na USP, acabei indo para a USP. E é lá, e meu projeto inicial para o meu mestrado, que acabou sendo sobre o trabalho de jornalistas freelancers, era para entender o jornalista como consumidor também. O jornalista como audiência, como recepção, nessa tradição que eu vinha falando. Acabou que, aí pegando o próprio Marx dos Grundrisse de pensar a produção e o consumo como algo interrelacionado, e aí é muito doido isso, que eu vou me enveredar para a sociologia do trabalho quando eu chego institucionalmente na comunicação. E isso eu acho que também, olhando hoje retrospectivamente, dá para entender um pouco do porquê que eu mesmo, às vezes, seguindo alguns princípios mais clássicos de sociologia do trabalho, não necessariamente sigo a cartilha toda, porque tem a ver com esse momento de formação mesmo na comunicação, em relação ao modo de entender as interrelações de comunicação e trabalho. E aí eu sigo na comunicação por forças disciplinares, que eu diria assim, no Brasil, mais do que no Canadá, que é a experiência que eu estou tendo agora, você precisa ter uma certa filiação disciplinar de campo, né? Isso está expresso tanto no modo como os congressos são organizados, tem um congresso da Ampox, o congresso da Composca da comunicação, quanto nos concursos. Então, você tem que ter uma determinada visibilidade numa área. Eu acabei me fechando durante minha formação de mestrado e doutorado como alguém para eu ser aceito no campo da comunicação. Tanto é que depois muita gente esquece que eu era formado em ciências sociais, por essa maneira de estou conversando agora com esses pares, e é só depois do meu doutorado que eu de alguma maneira volto a dialogar com as ciências sociais em termos mais fixos, porque tinha uma cobrança também da comunicação de que as pesquisas tivessem um olhar comunicacional, como nasceu como uma coisa meio mestiça e que tudo de alguma maneira poderia ser comunicação, você trazer um bicho, um rã com alguma coisa vira comunicação, qualquer coisa pode ser comunicação de alguma maneira. Houve um esforço que foi importante para o campo, para ser reconhecido como um campo do conhecimento no Brasil, e até significando verba do CNPq, da CAPES, programas de pós-graduação, e que depois foi estrangulando também o próprio campo, né? Porque, enfim, não dá para você entender tudo, mas para minha formação isso foi importante, porque, né, eu tive que justificar do porquê que estudar trabalho era uma coisa não só da sociologia, mas que pudesse ser encarada no campo da comunicação. Maravilha. Aproveitando o gancho, então, já, eu gostaria então que o professor falasse mais detalhadamente como acontece essa aproximação do professor com os estudos relacionados ao mundo do trabalho, especificamente, que atualmente ocupa boa parte da agenda de pesquisas do professor, né? E eu queria aproveitar também o gancho para daí. Nessa pergunta também seria mais uma que eu particularmente me pega, assim, me deixa curioso, né? Porque nos estudos do mundo do trabalho, de sociologia do trabalho,
É um campo muito extenso, né? Tem pessoas que vão por diferentes abordagens e áreas temáticas. E daí, dentro dessa pergunta que o Arthur faz sobre a sua aproximação com os estudos do trabalho, eu também gostaria de saber, assim, como que você chega em uma série de estudos e pesquisas, né, publicações suas, inclusive, que envolvem a questão de militância, de organização desses trabalhadores, né? Como é que essas duas coisas elas caminham assim, né? Porque não necessariamente, né, todos que vão enveredar por essa área do estudo do trabalho acabam adentrando essa área da ação coletiva, né? Eu queria emendar essa pergunta junto. Cara, eu acho que eu tenho fases, assim. Se for pensar como uma coisa de música, é como pensar uma banda que a cada álbum tem uma característica diferente, assim, ou de fase. O meu mestrado é muito inspirado tanto por esses estudos culturais via Jesus Martins Barbeiro, a noção de mediações, quanto pela ergologia e ergonomia da atividade. Que é uma coisa que depois eu dificilmente mexi depois, alguma vez ou outra. Eu fui mexer e aí pensar a psicodinâmica do trabalho e tal. Óbvio, com o Ricardo Antunes já estava ali. E eu era muito inspirado pela herança do Gessé. Eu era muito mais bourdieusiano, assim. Eu vim eu entro no mestrado, passei orientado pela Roseli marxista ortodoxa com Bourdieu na gaveta, assim. Ou debaixo do braço. Então, o mestrado é um pouco essa mistura. Depois, no doutorado, eu acho que eu faço um tratado mais marxista do que eu fiz até hoje, que é ali que eu vou. Eu fiz matérias teóricas sobre comunicação e classes sociais, e, na verdade, pensando como é que o campo da comunicação, quando vai falar de classe, pensa em nível socioeconômico e não em luta de classes, e como pensar uma agenda para o campo da comunicação que considere as lutas de classes. Eu acho que ali nasce a questão epistemológica, ontológica do que hoje eu faço muito cotidianamente com os coletivos, por restrições. Cara, eu fiz doutorado trabalhando em dois lugares ao mesmo tempo. Eu era 40 horas numa universidade, mais 12 horas em outra, e doutorado, e sem bolsa, né? Então as pessoas falam, nossa, como faz? As pessoas me falam, Rafa, como você faz tanta coisa? Eu falei, eu já faço tanta coisa há algum bom tempo, só que a gente vai tentando pendurar os pratos. Mas a tese teve que sair teórica também por causa disso. É o que dava pra fazer, mas não como uma coisa menor. Eu acho que você pegar minha tese hoje, ela tem tanto o acerto de contas do marxismo com Bourdieu, que eu faço lá, quase com a minha graduação, mas também ali que eu começo a pensar a noção de digital labor, por exemplo, essa questão ali a grande discussão era se o usuário de redes sociais era ou não explorado ou qual é essa questão do trabalho gratuito. Era a grande discussão, mas tem uma raiz nisso ali e tem uma raiz num teórico que me inspirou muito durante o doutorado e que hoje ele é meu colega aqui em Toronto, que é o Nick Dye-Rutherford, que é a partir especialmente das noções de circulação de lutas e de ciclos de lutas. O Nick Dye-Rutherford tem um livro importante chamado Cyber Marx, é de 1999. Depois ele produziu o Cyber Proletariado, que é de 2015 e 2016. Eu fiz algumas entrevistas com ele nesse período. Agora saiu o Cyber Proletariado em português pela editora Funilaria. E agora ele publicou um livro novo chamado Cybernetic Circulation Complex. Essa noção de circulação relacionada às lutas é muito importante. Então, acho que ali no doutorado eu tenho um pouco das bases a partir dos quais eu estou pensando até hoje. E foi só quando eu crio o DigiLabel que eu começo a efetivamente a me envolver com. Assim, teve uma coisa antes. Quando eu falei, eu trabalhava em dois lugares ao mesmo tempo, um dos meus empregos era numa faculdade particular de São Paulo, chamada FMU, FIAM, e quando eu era doutorando, me jogaram no colo, você vai fundar e coordenar um mestrado profissional em jornalismo. Logo eu, sociólogo, eu fui. E nessa época eu estudava o mundo do trabalho dos jornalistas de maneira mais detida. E eu passo, ainda como doutorando, a coordenar um mestrado profissional em jornalismo. Isso faz com que eu tenha que me relacionar com gente do chamado mercado jornalístico. E pelo próprio perfil do corpo docente que a gente tinha, eu não queria fazer parceria com a Globo. Eu queria fazer parceria com veículos independentes, alternativos. Então, na época, a gente
tinha relações com o Nexo, com toda a relação de jornalistas e outros colegas, como a professora Cláudia Nonato, relações com jornalistas das periferias de São Paulo. Então a gente começa articulações por aí e é nesse momento que eu começo a estudar cooperativas também, porque como mestrado profissional, isso meus alunos começaram a me provocar. Eu dava uma disciplina na graduação em jornalismo nessa época, chamada, o nome era ridículo, Atualização e Prospecção Profissional. E alguém deu esse nome para essa disciplina e falou para Rafael, toma, isso deve ter a ver com profissão, vai dar. E era uma disciplina para refletir sobre o mundo do trabalho de jornalistas para jornalistas que estavam se formando. Então era quase uma terapia coletiva de uma profissão que estava e ainda está em precarização, e naquela época, 2014, 2015, que você começa a ver toda essa mudança de assim, revista não existe mais, aonde o jornalista vai trabalhar. E aí vinha uma questão que os alunos me traziam, que o mestrado profissional me obrigou a ver. Falei, Rafael, você fica o tempo todo batendo a tecla na precarização do trabalho, a gente precisa de alternativas. E aí isso me virou um pouco a chave de não só pensar a crítica, mas também pensar a alternativa. Acho que a raiz disso, ainda continuando no mundo do trabalho de jornalista, tá aí. E aí depois, quando eu amplio isso para outras categorias, como os motoristas e os entregadores, isso foi ficando mais natural, que era algo que eu já fazia de alguma maneira, essa articulação com jornalistas. E aí isso com o Digilabor, com a newsletter, com o site, com as lives durante a pandemia, na Unicinos, quando eu vou para a Unicinos 2019, isso se materializa também, e aí com o financiamento da Fundação Rosa Luxemburgo, para dizer, Rafael, faça coisas que não necessariamente sejam acadêmicas. Isso também, estando no campo da comunicação, também me ajudou a produzir coisas. Sei lá, agora a gente está fazendo, terminando uma história em quadrinhos, a gente já tinha feito lá na Unicinos documentário, desenho animado, e eu dava uma disciplina na Unicinos chamada Comunicação da Ciência, e era com gente que misturava de direito, cinema, com fisioterapia, com psicologia, tudo junto na mesma sala, e fazer as pessoas lerem artigo acadêmico e fazer produção em cima, e de refletir sobre outras possibilidades de comunicar a ciência para além. Então isso acabou também me influenciando nesse método de pensar ação coletiva, de fazer ação coletiva, produzindo coisas junto com o movimento. Claro que isso foi amadurecendo. Acho que o pedaço mais maduro disso até o momento é o relatório que a gente lançou semana passada do nosso projeto Plataforma de Propriedade das Pessoas Trabalhadoras e Interseccionalidade. E que eu acho que eu só consegui liderar esse projeto do jeito que foi por causa da institucionalidade canadense em relação a isso. Por que eu estou dizendo isso? Eu sempre falo, eu poderia ganhar o CNPq oferece financiamento de projetos maiores do que esse que eu ganhei, bem maiores. Mas o modo como a instituição ligada a agente de fomento no Canadá operam me ajudaram a conseguir fazer pesquisa do jeito que eu quis. Exemplos. Aqui, ao contrário do Brasil, entende-se que se você está entrevistando um entregador que depende do tempo dele para sobreviver, se você é acadêmico numa universidade prestigiosa como a Universidade de Toronto, não está, pelo menos, pagando ele pelo próprio tempo em relação ao salário mínimo ali, você está sendo extrativista com o trabalhador. No Brasil, a gente até tem verba para isso, mas você tem um comitê de ética que vem da área da saúde, que entende-se isso como toda uma discussão e podemos abrir essa discussão. Mas isso, o fato de no Canadá ter tanto a verba quanto o olhar para isso, propiciou com que todo momento de engajamento dos trabalhadores com a pesquisa fosse remunerado. E remunerado como se fosse pagar um doutorando aqui no Canadá. Então, isso ajudou também a ser uma pesquisa, não justificada pelo dinheiro em si, claro que não, mas que eu acho que tem condições de produzir a pesquisa que valoriza, assim, que a gente consegue fazer coisas, a gente conseguiu fazer coisas que possivelmente no Brasil a gente não teria conseguido. A gente fez uma campanha junto com a cooperativa da Argentina, a gente contratou cooperativas argentinas para fazer coisas ligadas à pesquisa. Então, pensar o próprio orçamento da pesquisa como um artefato político também, e como algo de disseminação do conhecimento, de produção e circulação do conhecimento, é algo que eu tenho aprendido aqui. E aí, em termos
tanto teóricos quanto políticos, essa relação que eu acabei criando com os movimentos, e que agora eu estou começando a construir isso também com os dubladores no Brasil. Eu fiz uma pesquisa agora com os roteiristas de Hollywood também, estou expandindo um pouco. Tá me fazendo escrever o primeiro livro em inglês, que é o que vocês assistiram no Chile, um trailer, e que é sobre fracasso e aprendizado. E tá sendo muito doido escrever esse livro, porque eu sou parte da história. E eu me dei conta, escrevendo o livro, que eu tenho que me expor também. Então, desde da pessoa do MTST, que hoje é uma liderança, mas que eu que acabei apresentando essa pessoa para o movimento há alguns anos, até coisas que não deram certo no meio do caminho, que eu estava ali participando de alguma maneira, eu diria que tem sido prazeroso, mas também estranho para a gente se colocar nesse lugar frágil, né? De você falar assim, estou aqui não só analisando, mas o fato de fazer parte, isso tem sido uma coisa nova para mim. E acho que tem sido interessante também. Muito bacana essa discussão sobre a relação, né, do pesquisador com o, entre aspas, o objeto de pesquisa, né, uma discussão muito em voga e traz algumas coisas, algumas considerações que são interessantes para a gente pensar não só em termos de teoria, mas também políticas dessas diferenças. E aproveitando esse gancho da relação, né, de pesquisa no Brasil, Canadá, eu queria fazer a seguinte pergunta, né? Porque atualmente você é professor na University of Toronto, e dito isso, a gente gostaria de saber o que que você acredita que os pesquisadores do Norte Global, né, que teve contato, enfim, poderiam aprender com os pesquisadores latino-americanos e vice-versa. Claro, eu acabo tendo uma formação diferente de outros colegas que vêm para cá, porque toda a minha formação é no Brasil e eu não cheguei pelos constrangimentos que eu tinha durante o doutorado de estar em dois empregos, sem bolsa e tal, eu não fiz sanduíche. Então acaba que a minha primeira incursão internacional é quando eu aceito o emprego aqui e venho. Então, em geral, pessoas do Sul Global que estão aqui é alguém que fez doutorado no Norte Global. E eu acabei descobrindo estando aqui, que na Universidade de Toronto tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Mas são pouquíssimos os que são formados em instituições fora da Europa e da América do Norte. Isso foi a primeira coisa que eu aprendi aqui. Então eu acho que a minha chegada, eu vou começar por aí, porque eu acho que ajuda a entender. Quando eu chego aqui há 2 anos e meio, eu chego para minha chefe e falo: nossa, é engraçado que para algumas coisas aqui eu tô me sentindo muito júnior. Porque, por exemplo, aqui, o modo como o programa das disciplinas, cara, o programa das disciplinas aqui tem 30 páginas. Você tem que detalhar, é um podcast de 5 minutos, você tem que dar um passo a passo de tudo. É quase assim, 2 páginas explicando tudo, até o nome do arquivo que a pessoa tem que mandar, tudo, tudo, tudo. O que por um lado faz sentido, claro. Aqui a gente no Brasil resolve as coisas mais na oralidade do que na escrita. Então eu falei pra minha chefe: para certas coisas eu tô me sentindo um júnior aprendendo as coisas tudo de novo. Agora, para outras coisas eu me sinto um sênior, porque assim, trabalhar no Brasil, estudar e trabalhar no Brasil é uma guerrilha. Então a gente tá acostumado com as coisas, com todas as brigas, com todas as coisas. E isso me ajudou a navegar aqui de maneira mais rápida. Então eu me senti meio fora do lugar. E aí a minha chefe, que estava na minha banca de seleção, falou: Rafael, mas a gente contratou por isso, que a gente sabia que você ia demorar um pouquinho mais para se adaptar a algumas coisas, mas que você vai trazer coisas que a gente não tem. Então, por exemplo, o Martín Barbeiro, que é um teórico espanhol radicado na Colômbia, que talvez seja o autor mais citado nos estudos de comunicação na América Latina, ninguém conhece aqui. Ninguém conhece porque a tradução para o inglês desse livro, o livro chama Dos Meios das Mediações, Comunicação, Cultura e Hegemonia. Foi traduzido para o inglês nos anos 90 como Comunicação, Cultura e Hegemonia dos Meios das Mediações. Ou seja, o conceito de mediação, que é importante para o Martim Barbeiro, os gringos não conhecem. O que conhece é raro, assim. Isso para dar um exemplo prático. E é um cara, assim, eu estudei tanto ele da graduação ao doutorado, que quando acabou o doutorado eu falei: chega, não aguento mais discutir com esse homem. Aí eu chego aqui, ninguém conhece esse homem. Eu falei: porra, vou ter que trazer esse cara de novo, porque as pessoas não conhecem. E aí coloquei ele tenho colocado ele às vezes nas minhas disciplinas para trazer, assim como é o trabalho de trazer o Álvaro Vieira Pinto, por exemplo, mesmo sem tradução pro inglês, eu acho que trazer a riqueza do pensamento social latino-americano é muito legal. Tem uma colega que é doutoranda aqui da geografia, que é brasileira, uma pessoa da banca dela que é daqui, cidadã canadense, mas nascido no Sri Lanka,
pediu para ela ler Chico de Oliveira aqui. Então, isso é muito legal, eu acho que da contribuição do pensamento social brasileiro, latino-americano, para cá. Um aprendizado que eu tive, eu acho que eu precisei vir para cá para entender ou para conhecer pesquisas de outros lugares do mundo que não fosse América Latina, Europa e América do Norte, que sejam da Ásia, da África, especialmente. A gente conhece pouquíssima coisa. Então, chegando aqui que eu tive que... Até porque boa parte dos meus alunos de graduação são chineses. Então, eu obrigatoriamente quase tenho que colocar na bibliografia temas de estudos de plataformas na China, na Índia, no Japão. E aí eu fui conhecer toda uma literatura asiática e africana, mas asiática mais, que eu não conhecia. E eu acho que isso tem isso que é do pensamento, tem uma coisa prática. Eu tenho orientado pelo menos 2 doutorandos sanduíches brasileiros que vêm para cá, dois por ano, pelo menos. E eu falo que é parte do meu esforço de brasilianizar isso aqui. Que a academia brasileira, com os prós e os contras, ela é muito mais coletiva do que a universidade aqui. O exemplo prático que eu tenho mesmo durante a pandemia, eu cansei de fazer grupo de leitura do DigiLabor online, com gente de todas as universidades brasileiras e tal. Eu chego aqui, vários pesquisadores do meu departamento estudam trabalho e tecnologia de maneira ampla. Vários. Você pode entrar no site e vai achar vários, assim, que são referentes. Eu chego perguntando, cadê o grupo? Todo mundo. Nunca fizemos. Nunca, cada um fazendo sua pesquisa. Como assim? Isso é de desperdício de recursos. Precisou eu chegar aqui para eu coordenar pela primeira vez o Digital Labor Working Group aqui na Universidade de Toronto, juntando todos os professores e doutorandos que estudam a temática. E aí, quando eu trago os brasileiros, eu falo que é tentar ensinar os gringos a andar de bando. E não andar de bando para ficar todo mundo pensando a mesma coisa. Pelo contrário, mas é essa coisa de pensar e de produzir coletivamente que eu acho que é algo que a gente tem a ensinar também para a Academia do Norte Global. Isso, o Canadá também é diferente da Europa, que aqui, como não tem uma identidade nacional muito forte, também é muito mais tranquilo você navegar e mostrar outras visões de mundo, assim. Tanto outras visões de mundo como, sei lá, eu já pedi para os meus alunos tinha um exercício lá que era: grave um vídeo de 2 minutos, tipo TikTok, explicando o conceito da disciplina. Pode fazer na sua própria língua nativa. Os alunos piraram, fizeram em mandarim com legenda em inglês. E foi tão emocionante para eles que eu gravei meu feedback em português com legenda em inglês. Ou seja, essa coisa de descentralizar o inglês também aqui tem sido uma experiência muito importante, porque o significado de plataforma na China, pelo que eu entendo, é muito diferente do conceito de plataforma em inglês ou mesmo em português e tal. E isso também ajuda a gente a complexificar e a fazer uma universidade global mesmo. O professor comentou bastante sobre como fazer pesquisas no Canadá, todo o amparo fornecido pelas instituições o ajudou, em grande medida, a conseguir ter uma aproximação maior. As cooperativas, então, uma série de ações que o professor conseguiu emplacar a partir desse momento que o professor vai para o Canadá e tudo mais, mas não só isso, também as atividades que o professor já estava fazendo em São Paulo. Então, nesse sentido, aproveitando o gancho, a gente queria saber quais caminhos o cooperativismo de plataforma, mais especificamente, abre para resistência frente ao capitalismo de plataforma e a subordinação algorítmica, e gostaríamos de saber também quais são as potências desse modo de se organizar e quais são os seus limites também, com base nas experiências que você pesquisou e pôde acompanhar de perto, tanto no Brasil, mas quanto pelo mundo também, assim. Ótimo. Eu acho que tem um lance que é interessante, pesquisar os desafios de você pesquisar as coisas enquanto elas estão acontecendo. Esse talvez seja um dos maiores desafios, de como compreender teoricamente aquilo que você está vendo. Isso aconteceu com o próprio conceito de cooperativismo de plataforma, porque o conceito de cooperativismo de plataforma nasce em 2014 com um colega que é alemão, que mora nos Estados Unidos há muito tempo, chamado Trevor Shows, para exatamente ser uma alternativa ao capitalismo de plataforma. Então, o Trevor é um grande articulador conceitual e também político desse termo, em termos de ajudar redes, não só de pesquisadores, mas de ativistas que estavam tentando construir plataformas a partir dos princípios do cooperativismo. Tinha algo meio fora do lugar aí, porque, primeiro, que o cooperativismo no Brasil não é uma coisa só. Você tem o cooperativismo do agronegócio, o cooperativismo da Unimed, o cooperativismo da Organização das Cooperativas do Brasil, e você tem a economia solidária, da economia e vinculado muito às economias populares e
do pequeno agricultor. Não dá para você importar uma categoria de cooperativismo vinda de Nova York e tentar aplicar no Brasil como se fosse a mesma coisa. E é muito interessante, hoje eu tenho isso mais claro do que no momento. O Rafael Zanata fez um bom relatório, paranaense Rafael Zanata fez um bom relatório em 2022 sobre o estado da arte do cooperativismo de plataforma no Brasil. E ele vai notar como os atores que estavam construindo cooperativismo de plataforma no Brasil, eles reproduziam as lutas anteriores entre a Organização das Cooperativas do Brasil e os movimentos de economia solidária. Porque, por um lado, a Organização das Cooperativas do Brasil queria que o cooperativismo de plataforma fosse quase transformar as cooperativas em startup, ou seja, quase como você adaptar as cooperativas para a economia digital, mas da maneira quase excluindo as questões anticapitalistas por fora. Enquanto os movimentos, as instituições mais de base da economia solidária não acompanharam esse movimento e acabou que coletivos sem relação histórica com a economia solidária acabou ocupando esse espaço. Só que também nenhum de nós vinha de um background de estudos ou de prática em economia solidária, por assim dizer. Então foi um certo aprendizado e no livro, ainda não cheguei lá na escrita, mas está no planejamento de escrever um pouco como a gente foi se relacionando com o conceito e com o que a gente via no campo. E como tinha algo fora do lugar. Isso de maneira simples, a gente começou a ver que no Brasil, especialmente, quem se colocava como estamos a partir dos princípios desse movimento, não eram necessariamente cooperativas no sentido fiscal, legal, institucional. Eram mais cooperativas, associações ou outras formas institucionais, organizacionais. E também não necessariamente construíam plataformas. For pegar o MTST, ele constrói um chatbot. E aí, um pouco desse desajuste, a gente começa a ficar incomodado com o termo, dizendo que como o que estava acontecendo no Brasil não dava para ser explicado só pelo termo cooperativismo de plataforma. A gente vai pro Equador em 2023. Em 2022, quando a gente entrega para o Lula um manifesto de políticas públicas para o cooperativismo de plataforma no Brasil, já tinha uma certa tensão. Depois de 2023, a gente vai para Quito, num evento latino-americano, e sai uma proposta de pensar cooperativismo solidário de plataformas, uma resposta latino-americana para não só Trevor Shows, mas o que estava sendo construído também desde de cima. Nesse meio tempo, o Daniel Santini e o Celso Aviar, que vem do movimento de economia solidária no Rio, publicam um texto chamado Economia Solidária 2.0 e o Rafael Zanata publica um texto chamado Plataformização Solidária. E nisso começa a fazer, e eu começo a investir mais na noção de plataformas de propriedade das pessoas trabalhadoras, plataformas governadas por pessoas trabalhadoras. E no fundo, para mim, todo esse movimento que a gente estava tentando nomear eram movimentos de desconforto com coletivo, com a noção euro-americana de cooperativismo de plataforma. E hoje em dia eu tenho nomeado como economia digitais solidárias ou economia solidárias digitais, significando tanto a digitalização da economia solidária como a luta por economias digitais com mais solidariedade, como uma maneira de também honrar as tradições latino-americanas, tanto por economias solidárias quanto por tecnologias comunitárias, desde o CyberSyn no Chile até não que esse seja o melhor ou o pior, mas eu acho que ele expande e também vai para além. Ao mesmo tempo que eu acho que ele tem um direcionamento político mais claro, ele expande para além da questão da plataforma, ou seja, para a questão da IA dos dados ou qualquer outra coisa, e também um pouco desses de não necessariamente precisar ser uma cooperativa em stricto senso e de valorizar as variedades do cooperativismo, as variedades de organização sem um certo fetiche por uma forma organizacional. E aí eu tenho dialogado muito com o Rodrigo Nunes, né, no livro dele do Nem Horizontal Nem Vertical, de pensar essas questões. Em relação às possibilidades e aos limites, eu sempre brinco, durante a pandemia, o Galo, Paulo Galo, me chama para falar com os entregadores antifascistas sobre cooperativismo. E aí, nesse dia eu falo assim, olha, se todo mundo aqui já está super animado com cooperativismo, eu começo com as críticas. Se ninguém sabe nada, eu começo com as potencialidades, que é uma maneira de como você tenta não olhar de maneira unidirecional, que também é uma certa crítica que a gente faz a quem só propagandeia esse conceito sem pensar um pouco nesses nos limites de tudo o que envolve, né? A gente agora em setembro, final de setembro aqui em Toronto, a gente vai fazer um evento chamado Trabalhadores Governando Tecnologias, em vez de sindicatos, de movimentos sociais, de cooperativa, de tudo quanto é vem de governo, vem de tudo quanto é lugar, porque para mim as respostas estão em múltiplas ações coletivas e não numa forma só. Embora às vezes as pessoas leiam minhas coisas sem necessariamente prestar atenção nos
detalhes e me colocam como defensor ferrenho, e para mim isso é parte da questão dialética de como pensa as potencialidades e também os limites. Os limites são claros, assim, são econômicos, são tecnológicos, são de governança ou políticos, econômicos ligados ao próprio mercado, tecnológicos porque tanto a dependência infraestrutural das Big Tech, quanto às vezes que estão querendo construir como tecnologia não serve aos propósitos, e em relação a políticos de governança, porque é difícil você montar uma coisa coletiva. Não é. A autogestão, no sentido de fala, é algo que demanda um esforço e um tempo que não necessariamente é algo que se dê de barato. Agora, a provocação que eu faço é de que maneira que a gente pode pensar o processo dessas organizações, eu tenho chamado mais assim, organizações ou coletividade de maneira mais ampla, para agrupar diferentes formas organizacionais, como é o processo de aprendizagem e de amadurecimento delas enquanto coletividades. Eu estou interessado muito nisso, porque evita um certo binarismo de ou dizer que elas não servem nada para nada, porque não vão dar certo, porque vão fechar e que por isso não devem estar ali, nem o contrário, que eu até diria que tem acontecido mais, de dizer elas são maravilhosas, são lindas e vai ser colocadas como cristalizadas. Eu acho que isso, inclusive, faz mal nessa relação da academia com os próprios movimentos, porque a partir do momento que você tem uma cooperativa que está crescendo, com 10 pessoas, e junta 20 acadêmicos para fazer tese em cima deles, sem olhar para essas questões, você acaba até matando as potencialidades ali. E ao colocar tudo como cristalizado, eles são o futuro da economia, assim, tal. Isso também prejudica o próprio movimento em termos de reflexividade, assim. Então acho que e é sempre um olhar cuidadoso, e é difícil fazer isso, é das coisas mais difíceis que eu tenho passado, de olhar isso com complexidade. E aí que eu me deparei com a questão da noção de fracasso, que é mais uma provocação do que significa ter sucesso. Porque a grande crítica que as cooperativas sofrem de direita e de esquerda é que as cooperativas fracassam logo, e que por isso cooperativas não devem existir. Aí eu fui olhar, e essa parte do livro eu já escrevi, eu fui olhar dados sobre startups. 90% das startups fecham no segundo ano. Ninguém fala que startups são um modelo fracassado porque fecham no segundo ano. O que a gente está querendo dizer, então, com que isso não dá certo? E o que significa não dar certo? Lógico, não estou romantizando ao contrário, mas é de pensar quais as condições que fazem com que elas sejam dessa maneira. Ou do porquê que às vezes a gente tem que usar o Zoom e não outra coisa, porque as condições materiais são essas. Acho que isso ajuda, e creio que essa vai ser talvez a principal contribuição do livro, de não jogar as aprendizagens dos coletivos fora, mesmo quando as coisas não exatamente são na maneira como eles planejaram. Por exemplo, o fato da regulação do trabalho por plataformas e da luta pela regulação do trabalho por plataformas no Brasil não ter dado certo, não invalida o fato de que as lideranças dos entregadores que estiveram lá não aprenderam muito durante esse processo, aos trancos e barrancos, aprendendo com o pé no barro e com os erros também. E acho que essa é a principal coisa. Eu não acho que as cooperativas vão salvar o mundo, mas também acho que elas têm um determinado lugar. E que qualquer política que envolva regulação ou que envolva o debate agora do momento de soberania deve pensar não só num programa, do ponto de vista do próprio Estado, que seja de regular, mas também de propor alternativa. E essa é a minha grande provocação, na verdade. Não importa, o modelo não pode ficar num debate sobre a necessária regulação, mas que seja só em relação a isso. Perfeito. Rafael, você que comentou sobre essa questão de uma pedagogia, do aprendizado com o fracasso, né? Também fui me recordando da sua apresentação no INDL, né? No Congresso do INDL em Santiago. E eu me lembro, né, que você citou o Álvaro Vieira Pinto. E aqui mesmo na entrevista você comentou do Álvaro Vieira Pinto, né? Não só a questão da plataformização, mas também a questão da inteligência artificial, né? A tecnologia tem meio que voltado, assim, com um foco na área das humanidades, né? Não só nas ciências sociais, mas da filosofia, até muitas vezes na própria historiografia. E daí eu queria justamente perguntar para você, assim, que maneira
maneira, o pensamento do Vieira Pinto, ele pode nos ajudar a analisar essas contradições dessas novas temáticas que envolvem tecnologia, né? Eu acho que o Álvaro Vieira Pinto, junto ultimamente com a teoria marxista da dependência, são duas áreas que para mim, eu estou sempre meio pensando com eles, né? E o Álvaro Vieira Pinto ajuda a gente a entender dessa tecnologia de maneira historicizada, a partir do trabalho humano, e do que significa tecnologia na luta de classe numa sociedade brasileira, ou seja, do que ele chamava de Vale de Lágrimas, e do que significa pensar, construir uma tecnologia para soberanias nacionais num país como o Brasil. E acho que eu gosto tanto dos dois volumes do Conceito de Tecnologia, e acho que ele desmonta, inclusive um professor que era do meu departamento em Toronto há muito tempo, que é o Marshall McLuhan, desmonta o que eles pensavam sobre tecnologia, e ele falava sobre questões críticas da tecnologia de uma maneira que não era exatamente o que a Escola de Frankfurt fazia, que era muito antes de Morozov, entendeu? Muito antes de quem hoje. Então, eu acho que. E é a questão de não cair num certo maravilhamento, de achar que as tecnologias vão nos substituir. Isso está muito claro também no pensamento do Aldo Vieira Pinto, de se pensar esse fetiche. Ele falava assim: não existe era tecnológica, não existe revolução tecnológica, porque desde que o ser humano é ser humano, existem tecnologias. Isso está vinculado ao processo de trabalho humano. Eu gosto também do livro Ciência e Existência dele, que é um livro metodológico e epistemológico, e que começa com o papel do pesquisador em relação ao mundo, em relação à praxis. E dessa relação, eu quando dava aula de metodologia, eu começava com a introdução desse livro. E de pensar qual o papel ético, político, epistemológico de um pesquisador no Brasil frente às desigualdades existentes. Então, esses dois livros, em dimensões distintas, eles acabam, não necessariamente eu estou citando diretamente o Oliveira Pinto, mas aparece, e eu acho que é essencial para a gente não cair nos hypes em relação a IA, a plataformas, ou a dados, ou qualquer outra tecnologia que venha em seguida. Inclusive, eu falo isso muito para os meus alunos aqui, que são de comunicação. Cara, daqui a 10 anos, você nunca sabe que tipo de tecnologia você vai ter que lidar. E a gente não vai ensinar você a usar ela aqui. Quer dizer, você pode aprender, mas é de não confundir a ferramenta com o que ela significa em termos de potencial ou de questões políticas, ou da própria economia política das tecnologias, né? E a outra coisa, a teoria marxista da dependência. E de alguma maneira, o Oliveira Pinto estava preocupado com questões de desenvolvimento também, embora ele não falasse exatamente em termos de dependência. Se a gente for pensar tem duas coisas empíricas, são para mim onde eu tenho aterrissado com a questão da dependência e da divisão internacional do trabalho. Uma é a cadeia de valor de IA em termos de quem são os trabalhadores de dados, onde eles estão localizados e quem são as empresas, seja de Volkswagen, a ByteDance da TikTok, como que isso se relaciona em termos globais. Por exemplo, eu lembro bem de uma matéria do Intercept de uns 5 anos atrás, que o Paulo Vitor Ribeiro, jornalista, ele descobriu que a ByteDance contratava uma empresa do Paquistão de comunicação. Essa empresa do Paquistão contratava trabalhadores brasileiros para transcrever vídeos para o TikTok. Ou como agora o data center do TikTok no Ceará. Ou seja, essas relações do que significa o papel do Brasil, o papel da América Latina em termos de dependência global, eu continuo achando importante, assim como não pensar soberania ou autonomia relacionada a questões digitais de maneira isolada. Para mim, isso deve ser sempre pensado em relação, porque você não é soberano de maneira pura. Isso está sempre em relação. E para mim, pensar soberania junto com dependência é uma maneira. Se você não é soberano, você tem um processo de ou não desenvolvimento, de dependência ou alguma coisa assim. E acho que essas teorias antigas ajudam a gente a pensar os atuais questões tecnológicas. Assim como o próprio pensamento de Chico de Oliveira, Ludmila Bilho e de outros, a ultrapassar a binariedade entre trabalho formal e informal na América Latina, que tem a ver com o meu próximo projeto de livro em relação a isso. Depois eu explico melhor. Bom, só um outro exemplo. O outro exemplo que eu ia falar de divisão internacional do trabalho é que eu estou pesquisando agora com os dubladores. Os atores de Hollywood fizeram um acordo, ou estão terminando um acordo de que as vozes deles podem ser dubladas por IA em até 12 idiomas. E eles vão receber uma compensação que o sindicato de Hollywood considera justo para os atores. Só que isso vai afetar dubladores em várias partes do mundo, especialmente no sul global. E aí é interessante que no Brasil, no México e na Índia, são 3 países que os dubladores estão liderando o protesto de trabalhadores da cultura em relação à IA, e que é, de alguma maneira, fruto desse terremoto que rolou
rolou em Hollywood que está afetando desigualmente o mundo majoritário. Então isso ajuda também tanto o Álvaro Vieira Pinto quanto a teoria marxista da dependência. Pensando, então, em termos dessas dinâmicas de norte, sul global, o professor vem apontando bastante no percurso dessa entrevista. Uma das iniciativas de fôlego que se propõe a estudar o fenômeno do trabalho plataformizado pelo Globo é a Fair Work, e a gente sabe que no Brasil você foi um dos coordenadores dessa iniciativa. Assim, o que a gente gostaria de saber é, em termos comparativos, quais são as principais diferenças que você identifica no fenômeno do trabalho plataformizado no sul global e no norte global, com base nas suas experiências no projeto da Fair Work. Claro, eu coordenei duas rodadas do projeto do Fair Work no Brasil. Agora a equipe do Fair Work é coordenada pela Julice Salvani da URGS, pelo Rodrigo Carelli da FRJ, pela Maria Aparecida Bride da UFPR, pelo Ricardo Fest da UNB. O projeto Fair Work, desde o início, ele para mim foi algo como um projeto meio para fazer outras coisas, e não como uma coisa em si. E foi algo que a gente no Brasil sempre discutiu internamente. E também externamente, se falava para outros países isso, né? De que não nos interessava avaliar as plataformas só por avaliar. Porque isso, tá, eu não quero ficar fazendo pontinho, eu não quero ficar dando pontinho. Não é isso o que nos interessa no projeto. Nos interessa um mecanismo de pressão, e para isso o FEUC serviu muito, assim. Um mecanismo de pressão em relação às plataformas, e tem um jogo de colonialidade, porque a gente tem que falar com as plataformas e com os trabalhadores. O método envolve entrevista com trabalhadores, pesquisa documental, desde notícias até contratos e tal, e conversar com as plataformas para ver se elas mudam as políticas dela de acordo com os princípios de trabalho digno, decente, ou dos princípios Fair Work. E é interessante porque eu trabalhava na Unicinos, uma universidade que na área da comunicação era muito famosa, com boa pontuação da CAPES, mas não é uma universidade com um grande nome, como a USP, por exemplo. Então eu mandava e-mail para as empresas, ninguém me respondia. Até o dia que eu falei assim para uma colega de Oxford: amiga, manda um e-mail em inglês para as empresas no Brasil com o logo de Oxford, por favor, só para a gente testar um negócio. Cara, em 2 minutos a gente tinha reunião marcada com os diretores das empresas todos. E aí, isso é uma coisa interessante. É claro que a reunião depois foi em inglês. Isso é uma coisa interessante, que ao mesmo tempo que jogam ou seja, como que a colonialidade joga aí, né? Por um lado, óbvio, é o peso de Oxford, no sentido de que eles estão na frente, não sei o que, não sei o que lá, mas isso acabou protegendo a gente também, porque se uma empresa viesse para cima da gente, não é a gente, vai brigar com Oxford, quer processar, vai processar Oxford, assim, não sou eu. Isso foi um certo jogo, claro, duplo, assim, tal, ou duplo, ou quando, claro, quando a imprensa ia noticiar, não era a Unicinos, a USP e a UFPR que tinham feito o estudo, era a Oxford. Óbvio que tem isso, que tem um lado positivo e negativo, mas enquanto experimento, eu achei um experimento muito interessante. No Brasil, a gente conseguiu pressionar as plataformas que fizeram algumas mudanças, poucas, mas até comparado ao resto do mundo, o iFood chegou a fazer mais do que outras. Porque a gente no Brasil vivia um dilema, eu não sei, eu não estou envolvido agora na terceira fase, não sei como vai ser, mas era um dilema de empresas que não queriam falar com a gente, a RAP, por exemplo, quase nunca quis falar com a gente, e outras empresas que queriam usar do discurso de trabalho decente para dizer o quanto que elas eram maravilhosas. E pra gente era muito claro que a gente estava ali não para dar pontinho para a empresa, mas para pressionar. Essa compreensão nem sempre era a mesma nos 30 e tantos países do Fair Work. E a gente conseguiu fazer com que empresas... A pesquisa saiu na mídia toda, nas duas rodadas, e fez com que as empresas respondessem, que as empresas... Isso virou... Os princípios Fair Work também foram usados para se basear seja em projetos de leis, seja em... Mas teve um impacto com todos os limites teórico-metodológicos do projeto. Inclusive, a gente nunca traduziu para o português princípios Fair Work como princípios justos, porque a gente falava assim, tá bom, o mínimo ali é decente porque o que é ser justo perante o capitalismo. Então, mas a gente sabia que o projeto tinha um olhar, e tem um olhar mais reformista para a coisa, e tudo bem, mas a gente achou que isso era algo importante. A gente sabe que várias empresas criaram comitê de
gestão de crise depois que sai o relatório e essa coisa e tal. Tem a questão do lobby também dessas plataformas que a gente colocou muito no segundo relatório. Até a segunda rodada que eu coordenei, a América Latina era a pior região do mundo em termos de índices. E assim, tinha índices melhores na África do Sul, na Índia. E a análise que eu fazia, faz tempo que eu não leio esses dados atualizados, né? Mas o que eu tinha é que por exemplo, na África do Sul você tinha plataformas locais que realmente seguiam as políticas locais e não tentava ser uma simulação de Uber. O que eu acho que na América Latina as empresas que são locais elas acabam quase sendo um simulacro de Vale do Silício. E assim, somos maiores do que qualquer um em termos de estado e tal. O projeto Fairwork tem uma limitação em termos do tanto de plataformas que a gente consegue analisar por vez. Sei lá, hoje eu acabei descobrindo um aplicativo para barbeiros, que é muito usado no Rio. Ou outras, a gente não consegue analisar muitas porque a pesquisa tem um orçamento e tem uma equipe com limitações de tempo e coisa. Mas eu adoraria fazer uma que analisasse 50 ou 60 plataformas. Nesse sentido, eu acho complementar e muito bom o trabalho da clínica do trabalho do UFPR, coordenada pelo Sidney Machado, que tem feito esse esforço quantitativo, né? E eu acho que, combinado tanto as clínicas do trabalho, como o Fair Work ou outras iniciativas, ajudaram o Brasil a ser um dos países do mundo com uma discussão mais aprofundada e com uma comunidade acadêmica também tão envolvida nesses debates. Agora a gente vai se encaminhando para esse nosso bloco final, né? E, Rafael, a gente aqui no Petcast, a gente gosta de se encaminhar com algumas perguntas assim, inspiradas pela grande Marília Gabriela, naquele esquema de bate-bola, jogo rápido. Dito isso, a primeira pergunta é: um filme. Um filme. Cara, que doideira. Um filme. Muito tempo que não vejo assim, um grande filme. Eu fico com o Segredo dos Seus Olhos. Tô argentino hoje. Um álbum. Um álbum. Cara, eu fui no show do Oasis anteontem. Então, o álbum Morning Glory do Oasis tá muito na mente, embora eu seja sempre cadelinha de Arctic Monkeys. Então, o AM do Arctic Monkeys marcou minha vida e minha banda preferida do Brasil hoje em dia é Terno Rei. Então, eu assim, sou um consumidor ávido de Terno Rei. Falei três. Tá ótimo, melhor ainda. Para você, qual o melhor lugar do mundo? Eu sou fascinado por Berlim. Cara, eu tenho uma relação com aquela cidade que é quase assim inexplicável o amor que eu tenho por aquela cidade. Embora como não monogâmico de nascença, assim, em todas as dimensões da vida, né? Tipo, não monogâmico teoricamente na vida amorosa, na vida com a cidade. Isso acaba. Eu, como bom paulistano, adoro o Rio. O bom paulista adoro o Rio, não sou paulistano, sou paulista do interior. Adoro o Rio, mas Berlim tem uma energia caótica ao seu jeito que me cativa. Um autor ou Um autora. autor. Vamos ver, alguém que eu não tenha citado ainda nesse bloco e que tem me feito pensar. Verônica Gago, teria uma autora que acho que sintetiza boa parte do que eu penso do pensamento latino-americano e que pensa em marcos amplos, assim, do que significa, quer dizer, não pensar a Argentina pela Argentina mesmo, mas em temas globais, seja a questão da dívida, seja a relação classe e gênero, e para mim é muito inspirador. Lê-la. Uma autora que eu me inspiro muito nas práticas cotidianas é uma colega equatoriana que está baseada no México há muito tempo, chamada Paula Ricaurte, e que também é muito, muito interessante. Os textos dela também são muito bons. Em termos acadêmicos, em termos de escrita acadêmica, eu aprendo muito com o estilo de escrita de um colega italiano que pesquisa muito a África do Sul, chamado Andrea Polio, para ficar aí em três pensadores ou três pesquisadores contemporâneos da nossa própria área. E cito um outro chamado Oliver Hampson, que escreveu um livro chamado Trans Technologies, que é professor da área de informação em Michigan, que tem sido também importante para as últimas pesquisas minhas. Agora, pra gente fechar essa nossa brincadeirinha aqui, melhor música pra se cantar no karaokê. Quem não sabe, o Rafael é um mestre do karaokê. Sim, a minha favorita ainda é sempre Baby One More Time, Britney Spears, mas
O próximo karaokê que é esse sábado eu vou começar com MGMT Electric Feel. A gente vai agora para nossa última pergunta aqui da entrevista, né? É o seguinte, Rafael, qual dica que você deixaria àqueles que pretendem ingressar no mundo das pesquisas acadêmicas? O que você deixa aí como um ensinamento? Cara, eu acho que o grande ensinamento, eu acho que essa coisa do fracasso que eu estou estudando, pensar a importância da gente falar sobre o que a vida acadêmica é, que é você receber 5 nãos a cada um sim. E isso não é só para quem está entrando no mestrado, mas é para todas as referências que você já leu. Se você está lendo o livro ou o artigo de alguém, sabe que essa pessoa já foi rejeitada em congresso, sempre recebe parecer também mal criado, ou seja, entender que a academia, não estou dizendo que deve ser melhor, pior, ou dizendo que a academia é do jeito que é. A gente, a cada 5 pedidos de financiamento, recebe 4 nãos e um sim, e que isso faz parte do nosso dia a dia. E não é algo individual. Eu acho que isso é o que desmonta muita gente que está começando na academia. De às vezes receber um parecer pedindo para mudar, falando, não, a vida acadêmica é essa. Lógico que gostaria que fosse de outras maneiras, mas de não entender que isso é individual. Eu acho que todo o resto pode ser resolvido depois que você está fortalecido para mostrar. E isso tem me feito, inclusive, compartilhar mais os nãos que eu recebo, como maneira também pedagógica de mostrar para os meus estudantes, para quem está fora, que isso faz parte da nossa vida. Ótimo. Rafael, queria agradecer muito novamente a sua presença aqui, conceder esse tempo pra gente. Queria aproveitar também a oportunidade, se você quiser divulgar algum projeto, eu sei que você participa em vários projetos diferentes, há algum específico que você gostaria de comunicar aqui para o pessoal. E, novamente, esse encerramento com muita gratidão. Obrigado a vocês, obrigado, Breno, a tu, todo mundo da UFPR. Eu quero divulgar o relatório que a gente lançou semana passada, Plataforma de Propriedade das Pessoas Trabalhadoras e Interseccionalidade, Aprendizados Compartilhados entre Brasil e Argentina, que é um pouco desse trabalho que a gente fez tanto em São Paulo quanto em Buenos Aires. E a gente dançou até tango juntos e tem vídeos disso. Isso está no site do DigiLabor em inglês, português e espanhol. E dizer que a gente vai lançar em breve, ainda não sei dizer quando, vai depender de uns certos ajustes que a gente tem ainda para fazer, mas eu acho que ainda no mês de setembro, uma série de HQs chamada Outros Mundos Tecnológicos São Possíveis. O primeiro volume está pronto, é com o núcleo de tecnologia do MTST e que também está saindo em inglês, português e espanhol. Deve sair impresso em português e inglês, pelo menos, com lançamentos presenciais em São Paulo e em Toronto. E o segundo volume, que sai possivelmente no início do ano que vem, com a Federação Argentina de Cooperativas de Tecnologia. E a gente trabalhou com uma roteirista também de HQ chamada Natália Serpinski, uma ilustradora famosíssima no mundo das HQs no Brasil, chamada Germana Viana. E é mais uma aventura nossa aí em divulgar a luta e as pesquisas em outros formatos. A gente está bem animado. Em breve a gente divulga os PDFs desses quadrinhos. Obrigado. Gostaríamos então, mais uma vez, de agradecer ao professor Rafael Groma por ter disponibilizado um espacinho na agenda e nos conceder essa entrevista, que foi de grande valia. E agradecer também a toda a audiência que tem acompanhado o projeto, que já é um projeto longevo, já que a gente tem feito desde 2023, e que a partir agora do segundo semestre, então, de 2025, retorna com força, certinho? Muito obrigado a todos, até a próxima.